Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós faremos a nécessaire mágica. Ela é uma nécessaire muito prática. Ela tem uma abertura na parte superior e na parte inferior. Essa medida que eu vou fazer com vocês hoje é uma sugestão. Eu gosto de utilizar essa peça tanto para carregar material de higiene oral, pasta de dente, escova de dente, quanto os talheres ao mesmo tempo. Então, é uma nécessaire que você consegue levar tudo isso, mas de forma independente. Esse mesmo projeto você consegue fazer ele ampliado para fazer um porta-biquínis molhado e seco, para carregar lingerie, separado calcinha do sutiã, como é uma sugestão. Então, aqui, o que eu já separei para a gente começar a fazer, então, a nossa peça? Eu tenho 2 vezes no meu tecido principal e na manta R2, eu já passei no ferro, já estruturei aqui direitinho. Só vou passar uma costurinha aqui à volta para prender o meu tecido à manta. Então, essa medida, ela tem 24,5 por 12 de largura. Então, aqui eu fiz isso 2 vezes. Tenho aqui 2 vezes no tricoline na mesma medida de 24,5 por 12. E a minha sugestão, para a outra parte, eu cortei aqui no bagum, que ele é um plástico impermeável, na mesma medida de 24,5 por 12. Então, esse daqui é o nosso material. Também peguei aqui 2 pedacinhos de zíper número 5 de 15 centímetros e 2 cursores. Então, esse daqui é o material da nossa aula de hoje. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu só vou passar uma costurinha aqui a toda volta para prender esse tecido aqui, a manta, nas 2 partes e a gente já começa. Então, aqui pelo lado da manta, eu vou passar essa costurinha de segurança aqui a toda volta. Com as 2 costurinhas prontas, então, antes de começar aqui, eu vou trocar o meu calcador. Vou utilizar o calcador de zíper. E aqui eu vou prender o zíper deste lado e deste lado. Só que eu vou começar a aplicar primeiro de um lado e a gente já faz a aplicação, então, do forro. Então, tecido principal, dentinho do zíper voltado para baixo, centraliza aqui, deixa uma folguinha aqui, olha, para a gente poder passar o nosso cursor e passa uma costurinha reta aqui. Aqui, com o meu zíper já preso, eu vou pegar o meu tecido de forro, eu vou começar a aplicação aqui pelo meu tecido, mas tanto faz, seja pelo tecido ou pelo plástico. A linha aqui na parte de cima e na lateral, certinho. Desviro. E aqui a gente passa uma costurinha aqui, então, olha. Para prender o forro à manta. E ao zíper, né? Feito isso, aqui eu já vou trazer esse forro para frente e aqui eu vou passar uma costurinha de acabamento. Então, aqui eu fiz essa costura, já trago esse forro para trás. Vou pegar aqui, então, a outra parte. Como meu tecido, ele tem direção, daí eu vou só observar a direção correta aqui, ó. Então, aqui, olha. Alinho aqui, olha, na lateral e na parte de cima. Vou até puxar o forrinho aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Alinho nessa parte de cima e alinho aqui na parte de baixo. E aqui, então, a gente vai passar uma costura prendendo. Feito isso,
deixa assim, nessa mesma posição que tá. Já pega o seu tecido de forro, aqui, estampa voltada para estampa, alinho aqui, desvira, vê certinho se tá certo aqui nas laterais e na parte de cima, e agora a gente já pode prender o forro aqui, ó. Feito isso, ó, desviro, vou puxar esse forrinho aqui pra frente, acerta, e aqui a gente vai passar uma costurinha de acabamento. Então, aqui o meu forro, essa parte aqui já tá presa. Agora, do outro lado, vou separar essas coisinhas aqui. Na outra extremidade aqui, eu vou pegar o meu zíper, vou aplicar ele aqui da mesma forma, olha. Dentinho voltado para a estampa, a linha aqui e a gente passa uma costura reta. Com essa costura aqui feita, eu vou pegar o meu tecido aqui, aliás, eu vou pegar o meu bagum, a parte lisinha fica aqui, olha, de frente com a minha estampa. Essa parte mais enrugadinha aqui, ela fica virada pra cima, tá? Esse daqui é o avesso. Então, eu alinho aqui direitinho também, desviro. Eu gosto de fazer essa costura sempre pelo lado da manta. Alinho aqui certinho e agora a gente volta a costura por aqui. Aqui, ó, desvira, puxa aqui pra frente, acerta aqui direitinho, olha, abre bem a costura aqui, e agora a gente passa uma costurinha aqui. Como eu vou costurar agora em cima do plástico, pode aumentar o seu ponto para 3,5 ou 4. Se o ponto tiver muito pequeno em cima do plástico, o plástico acaba rasgando. Ó, aqui então costurinha feita. Faz aqui, olha, aperta direitinho para essa manta ela sentar. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai ficar aqui, olha, estampa com estampa, que a gente vai prender essa parte do zíper aqui. Então, aqui, olha, alinho aqui. Eu vou até prender aqui agora com clips. E agora a gente acerta aqui direitinho e vem com essa costura reta aqui. Certo? Agora, de novo aqui, olha. O meu bagum, eu coloco ele aqui, olha. A parte lisa com a parte lisa. Alinho aqui direitinho, olha. Desviro. Então, confere aqui se tá certinho. E pelo lado da manta a gente rebate. Com essa costura aqui feita, eu posso aqui agora, desviro, puxo o meu bagum pra frente, abro aqui bem direitinho essa costura, e agora a gente faz uma costura reta aqui. Agora, como eu já terminei todas as aplicações do zíper, eu já posso voltar com o meu calcador. Vou tirar aqui o calcador de zíper. E agora, a gente vai começar, então, a fechar a nossa peça. Mas, antes disso, eu vou colocar aqui, então, os meus cursores, tá? O cursor, eu sempre faço assim, eu sempre coloco ele da direita para a esquerda. Então, desse lado aqui, olha, eu vou abrir. Encaixo aqui. Então, eu passo aqui o cursor e deixo ele centralizado aqui no meio, olha. Deixo ele aqui no meio da minha peça. Então, como ele virou pra cá,
o outro vai virar pro outro lado. Então, eu só desvirei e vou aplicar aqui o outro pelo meu lado direito. Abro aqui um pouquinho, encaixo ele aqui, olha. Então, aqui a gente encaixa o nosso cursor e eu vou deixar ele centralizado aqui no meio. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar aqui, olha, as duas partes da manta, aqui, ó. A gente iguala aqui bem certinho. Vou prendendo aqui. Prende aqui. Prende aqui. E aqui também. Já vou aproveitar, vou acertar aqui, olha, bem direitinho o forro. Lembrando que aqui a gente não pode usar alfinete, tá? Senão a gente fura o nosso plástico. Acerta direitinho o seu forrinho. Aqui eu já posso, então, usar alfinete. Se preferir, né? Se não, pode usar o próprio grampinho também, que já ajuda bastante. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar a minha costura por aqui. Eu vou deixar essa abertura aqui toda aberta, tá? Essa aqui eu não vou fechar, vou deixar o fundo aqui do tecido todo aberto. Eu vou vir com uma costura reta até aqui. Quando chegar aqui, próximo do dentinho do zíper, vou até pegar uma caneta aqui pra mostrar. Quando chegar aqui, olha, mais ou menos nessa altura aqui, eu venho, faço um retrocesso, pulo o meu dentinho e bem aqui assim, olha, tá vendo? Onde termina aqui, ó, começa o dentinho, termina o dentinho e começa aqui de novo, então eu venho com a minha costura. Quando chegar aqui, eu paro, faço um retrocesso, pulo o dentinho e aqui eu faço um outro retrocesso e termino e começo novamente a minha costura. Então, eu venho, fecho esse fundo, volto, repito a mesma coisa daquele lado, retrocesso aqui, pulo, e aqui, retrocesso, começo a costura, e assim até o final. Venho até aqui, faço um retrocesso, pulo, começo aqui de novo, e venho por aqui. Então, por aqui a gente vai desvirar a nossa peça. Então, eu vou começar essa costura toda e vocês me acompanhem. Aqui, então, eu já fiz todas as costuras. Vou tirar todos os clipes e alfinetes que tiver. Aqui no fundo, antes de desvirar a peça, eu vou cortar aqui, olha. Fazer um corte em ângulo. E vou cortar aqui, olha, um pouco do excesso do plástico que ficou.
sempre tomando cuidado para não cortar a costura. E aqui no meu zíper, eu vou queimar aqui as pontinhas. Agora sim, com bastante cuidado, nós vamos então desvirar. Eu vou começar aqui abrindo o meu zíper, pra gente poder conseguir então. Aí vai ter que enfiar a mão aqui, abre o seu zíper aqui dentro, ó. Aqui eu já abri. Vem aqui por dentro. Dá um pouquinho de trabalho, mas nada impossível de fazer, tá? É só ter paciência e jeitinho. Então, aqui eu já abri. Eu vou dobrar aqui o meu bagum. E vou enfiando ele aqui, ó. Aí, você vê a forma que fica melhor pra você. Eu vou dobrando ele pra dentro aqui. Até eu conseguir puxar ele aqui do outro lado. Agora, então, a gente já pode começar a colocar as partes aqui pra dentro, que é os nossos bolsos. Então, primeiro eu vou colocar a parte de plástico. Aqui eu ainda tenho a parte de baixo com o forro aberto. Eu só vou primeiro colocar essa parte pra dentro, pra depois fechar aqui, que essa abertura vai me auxiliar. Se você tiver dificuldade de colocar o plástico bagum pra dentro, você pode utilizar um secador de cabelo, que ele vai deixar ele mais molinho. Então, isso pode te auxiliar. Então, aqui o meu bagum já tá todo pro lado de cá. Então, eu vou acertar aqui essa parte. Aí, agora eu posso fechar, então, o fundo. Aqui eu vou só acertar a minha costura. E aqui, então, olha, eu vou fazer uma dobrinha dessa forma. Tá? E aqui a gente passa uma costurinha reta fechando esse fundo. Então, aqui o meu fundinho já tá costurado. Então, eu vou passar esse forro pro lado oposto do meu bagum. Então, ele vai entrar aqui também. Então, veja aqui, olha, tá vendo? Não dá pra ver. E desse lado aqui também não. Então, eu vou passar no ferro, acertar todas essas costurinhas aqui e já volto para mostrar para vocês como que essa peça fica muito legal na prática. Já volto. Aqui, então, eu já passei a peça no ferro. Veja como é que ela fica bem bonitinha. Então, eu só vou fazer uns acabamentinhos aqui nas pontinhas com as miçanguinhas que vêm lá das Beltranas. Então, eu vou pegar aqui, olha, a fitinha laranja. Eu acho que é a que fica mais próxima. Vai combinar bem. Vou tirar aqui 2 pedacinhos. Vou medir aqui. Pra ficar igual. Deixa eu guardar aqui. Usar as cores que vai ficar bem combinando aqui com a nossa peça, então. Então, aqui não tem muito segredo, ó.
Eu só passo aqui pelo detalhe do meu cursor. Passo aqui as minhas pontinhas. E aqui bem próximo eu faço um nozinho. Corto aqui um excesso. E essa pontinha aqui a gente queima. Vou fazer isso aqui do outro lado. Vou passar aqui as minhas pontinhas. Dou um nozinho mais próximo aqui. E aqui eu corto. Também vou queimar aqui, ó. Enquanto eu tava passando a minha peça lá no ferro, eu achei essa régua aqui que foi muito boa para poder ajudar a abrir aqui por dentro, ó. Então, se você tiver uma régua escolar, ó, ficou até melhor do que o vincador. Então, eu utilizei ele e ficou bem legal. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática como é que essa peça ela é muito útil. Vejam que aqui eu tenho um fio dental, uma escova de dentes, uma pasta dental, uma colher, um garfo e uma faca. Olha, 6 itens para caber aqui dentro. Então, primeiro aqui, olha, pelo lado do tecido, eu vou colocar aqui, olha, a minha colher, o meu garfo e a minha faca. Lembrando de colocar a faca para baixo, tá, gente? Para não machucar quando eu abrir por aqui. E pelo lado do bagum, então, eu vou colocar, olha, a pasta. Eu vou colocar essa parte aqui para baixo, para não me atrapalhar quando eu for colocar, então, a pasta de dente. A escova e o fio dental. E olha só que prática essa peça. Então, essa é a minha sugestão de hoje para vocês. Esse tecido lindo é lá da Ateliê As Beltranas. O link vai ficar aqui embaixo para vocês terem acesso a toda a coleção África. Te agradeço por ter chegado até o final desse vídeo e até a próxima!